Aí eu pergunto, tem adelante focado aí? Você já tem a camisa do adelante? Não tem? Olha o pessoal aí, ó, jogando duro. Tem faixa preta aí? Guerreiro, aí você entra aí, já vai convidando seus amigos, né? É isso aí. Pessoal do Black Build, penal. Pessoal do Black Build, joga duro, pessoal. Vai bombando de coraçõezinhos aí. Ceilândia Sul na área. Trabalha aí, né? 23ª, Ceilândia Sul. Boa noite, professor. Jogando pesado. Campo do Goitacazes, lá no interior do Rio de Janeiro. RJ, já é. Sabem que eu sou carioca, né? Sabem disso. Floripa na área. Olha lá, ó, CDD na área aí, ó. É isso aí. Grande mestre, estou aqui. Laura de Freitas, Bahia. Vamos lá então? Vamos lá? Posso jogar duro com você? São Fidélis na área aí, ó. Todo mundo na área, né? Tem algum grupo adelante no Zap? Rapaz, tem uns 20 grupos adelante no Zap aí. Vamos lá então. Bacana, né? Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte, veja, vocês gostam, né? Perceba bem então, nós vamos analisar aqui um julgado do STJ, né, recentíssimo, acerca do delito, né, de corrupção de menores, previsto lá no artigo 244B, não é isso? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bacana, o professor já vai começar a jogar duro? Já, beleza? Eu vou chamar no PCB e vou dizer, veja que essa conduta, né, prevista lá no artigo 24B, né, a conduta lá de corromper ou facilitar, não é isso? Praticando ou induzindo o menor, praticando com o menor ou induzindo a praticar uma infração penal, né? Veja, o menor praticando vai ser um ato infracional, não é isso? Mas o tipo menciona lá. Veja, praticando com o menor uma infração penal ou induzindo para que ele venha praticar uma infração penal. Beleza? Tranquilo. Essa conduta eu tenho que chamar no PC para dizer o seguinte. Veja, professor, essa conduta foi inserida lá no ECA, né? No ano de 2009. Sim, mas veja, essa conduta ela já tinha uma roupagem criminosa. Porque eu tinha a Lei 2.252 de 1954. A Lei 2.252 de 54 já previa como criminosa essa conduta. O que aconteceu, né, foi uma revogação da lei, a Lei 12.015, né, que... Veja, deu uma modificação grande lá nos crimes contra a dignidade sexual, né? Veja, e aproveitando, a lei alterou o artigo, incluiu, na verdade, o 244B lá no ECA, né? A lei lá no seu artigo 5º, né? A lei jogou duro no seu artigo 5º, veja, e incluiu. Veja que a lei 12.015
incluiu o 244B lá no seu artigo 5º, né? O artigo 5º da lei incluindo o 244B lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mencionando o seguinte, ó, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo, né? Aí menciona lá o artigo 5º mencionando, o artigo 5º mencionando, né? A Lei 8.069, 13 de julho de 90, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo. Aí menciona lá, a gente vai trabalhar esse artigo, beleza? Bem, aí menciona, né? 244B, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Não é isso? Aí criou uma figura equiparada também, ó, parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo. Quem pratica condutas ali tipificadas, induzindo-os de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. E o parágrafo 2º mencionando ainda que as penas previstas no caput, ou seja, lá, né, no caput, onde descreve a conduta da corrupção, menciona o parágrafo 2º, são aumentadas de 1/3, né, no caso da infração cometida ou induzida, está incluída no rol da Lei de Crimes Hediondos, lá no rol do artigo 1º da Lei 8.072, né, de 25 de julho de 90. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui tem um detalhezinho aqui, né? Veja, então, é importante a gente saber o seguinte, que essa conduta, né, da corrupção de menores, ela já existia. Né? Ela estava prevista lá no artigo 1º da Lei 2.252/54. E quando o legislador criou essa lei em 54, a intenção era o seguinte, veja que era crescente, né, a prática de delitos junto com menores. Por quê? Porque quando a polícia realizava a abordagem, o menor assumia. Opa, não, foi eu que pratiquei o delito. Né? Eu sou aqui o autor da ação criminosa. Esse maior não tem nada a ver. Entenderam ou não? Então, a participação de adolescentes, né, de crianças e adolescentes, a crescente participação de crianças e adolescentes em ação criminosa. Então, no sentido de coibir, né, a entrada e a permanência dessas crianças e adolescentes nessas ações criminosas, veja, o legislador criou ainda em 54 a Lei 2.252. Bacana. E eu estou falando para vocês que a Lei 2.252/54, né, que trazia essa conduta lá no artigo 1º, ela foi revogada. E aí, eu já te pergunto o seguinte, ela foi revogada lá pela Lei 12.015 de 2009, o artigo 5º, não é isso? Ou melhor, o artigo 7º da lei, né? O artigo 7º da lei. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, o artigo 7º revogou a Lei 2.252 e na Lei 2.252, o artigo 1º tinha lá o delito de corrupção de menores. Aí o que aconteceu? A Lei 12.015 revogou a Lei 2.252. Será que há que se falar em abolício ou crimes? No que se refere ao delito de corrupção, considerando que o delito de corrupção estava previsto na Lei 2.252 e ela foi revogada pela Lei 12.015. Há que se falar em abolício ou crimes? Eu vou te chamar no Perceba para dizer que não. Para dizer que não por quê? Porque, perceba bem, a conduta ela continuou sendo criminosa. Entenderam ou não? O que ocorreu, na verdade, foi uma maior abrangência, porque, veja, perceba, a conduta continuou sendo criminosa, porém, se o adolescente, se o maior pratica com o adolescente, né, um crime lá previsto no rol do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, não é isso? Você tem aí uma causa de aumento, a gente leu aqui, né? Veja, então ocorreu uma maior abrangência. Agora, veja, a conduta já era criminosa, né? A conduta saiu de um tipo e foi para um outro tipo. Não é isso? Ocorreu apenas a revogação formal e não material da conduta. Né? Então, veja, a conduta continuou sendo criminosa com base em um princípio. Né? O denominado princípio da continuidade normativo típica joga dura aí. Né? Na prova oral, o examinador vai te perguntar o delito de corrupção de menores, né? Previsto lá no artigo 244B, ele era previsto em alguma outra lei? Essa figura, veja, essa conduta, ela ganhou uma roupagem criminosa na Lei 8.069? Ou ela já tinha uma roupagem criminosa? E se ela já tinha uma roupagem criminosa, a Lei 12.015, né? Ela revogou essa lei anterior, candidato.
Eu pergunto para você, eu tenho aí uma manifestação da abolição crimes. Aí você chama no percebe e diz, olha, excelência, é a conduta de corrupção, né, descrita lá no artigo 244B. Veja, essa conduta já tinha uma roupagem criminosa desde 1954, com a Lei 2.252. Essa Lei 2.052, ela foi revogada pela Lei 2015, que além de fazer diversas alterações lá nos crimes, na órbita dos crimes contra a dignidade sexual, trouxe lá no artigo 5º, né, veja, a inclusão dessa conduta lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a conduta continuou sendo criminosa. O que ocorreu foi apenas uma revogação formal. Então, com base no princípio da continuidade normativo típica, excelência, aqui eu jogo duro e jogo pesado demais, eu digo o seguinte, não ocorreu abolício crimes. Para que venha a ocorrer abolício crimes, há necessidade da revogação formal e material da conduta. Eu joguei muito duro com você agora. Entenderam ou não? Entendeu aí? Bacana, né? Então você já começa a bater, né? Veja, quando eu trato lá do artigo 244B, né? Previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante, né? Porque o 244B menciona corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Não é isso? Ou induzindo a praticá-la. Eu vou te chamar no perceba e vou dizer o seguinte, veja que ele fala corromper ou facilitar. A doutrina aponta que quando ele fala corromper, na verdade é praticar. Tá certo? Facilitar está, veja, está ligado à indução, ou seja, induzir. Entenderam ou não? Então, corromper praticando, né? Facilitar induzindo. Entenderam ou não? E a lei menciona, perceba, com ele praticando infração penal. Com ele praticando infração penal. Veja que vai ganhar agora aqui um bloqueio, né? Porque chamou ali, né? Veja, nada a ver, né? Ato institucional número 5, tô aqui jogando duro, né? Vamos aqui, né? Beleza? Veja então, aí ele fala, né? Corromper ou facilitar a corrupção de menor, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Eu vou te chamar no perceba porque a lei menciona infração penal. Então é tanto você corromper o menor a praticar um crime ou praticar uma contravenção, porque falou infração penal. Então veja, não só crime como contravenção também, né? Se você está ali, ó, realizando apontamento, jogo do bicho junto com o menor, além de responder pela contravenção do jogo do bicho, você vai responder aqui pela corrupção de menores. Aí, ó, beleza? O menor está praticando uma contravenção penal. A lei fala infração penal, então entra crime e contravenção. Jogou duro, jogou pesado. Professor, mas você não falou que é o julgado? Você está aí jogando duro. É porque a aula eu vou desenhando, né? Eu vou desenhando, depois eu entro na pedra de toque. O parágrafo 1º, lá do 244B, menciona o seguinte, o parágrafo 1º menciona, né, uma figura equiparada. Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo na internet. Deixa eu chamar você aqui, não perceba. Cara, para que o parágrafo 1º? O artigo 1º da Lei 2.252, veja, já descrevia um crime de forma livre. Entenderam ou não? Então, mesmo que o agente, vamos supor que na época, né? Vamos supor, na época, em 54, vamos botar aqui uma situação, já tinha aí sala de bate-papo e tal. Veja, o agente seria enquadrado aqui no artigo 1º. Então, o parágrafo 1º do artigo 244B, na verdade, só esclareceu. Né? Só deu um dispositivo apenas explicativo. Entenderam? Não criou uma figura nova. Porque vamos supor que na época, né? Porque naquela época não tinha ainda, né? Não sei bem, né? A galera que entende de informática aí, mas não tinha essa tecnologia de sala de bate-papo em 54. Mas se tivesse, perceba, a gente seria enquadrado no artigo 1º. Entenderam ou não?
Porque o artigo 1º da Lei 2.252, que tratava lá, que tratava da corrupção de menores, né? Que descrevia a conduta. Veja, se você lendo o artigo 1º, o artigo 1º da Lei 2.252 menciona, olha, constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos, né? Aí que falava de multa em cruzeiro, enfim, tá. Aí fala lá, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Ou seja, mesmo se ele lançasse mão aqui na época, né, se fosse possível, de uma sala de bate-papo, teria cometido o delito. Então, veja, o parágrafo 1º apenas é um dispositivo explicativo. Tá certo? Não há que se falar em criar uma figura nova quando eu trato do parágrafo 1º. Deu para entender isso ou não? Deu para entender? Vocês estão jogando duro aí? Sim ou não? Bacana? Tranquilo? Aí você tem que ter, né, na sua mão ali 2.252, né? Você está fazendo a evolução legislativa, né? Aí você tem que ter na sua mão ali 12.015, né? Você está jogando duro demais. Não é isso? Aí, você tendo uma aula aí do delito do 244B, né? A sua origem, né? Você não pode estar igual um bobão. Ah, corrupção de menores, tem a súmula 500. Não, filho. Calma. Né? Calma. Beleza? Calma. Bem, diferente da Lei 2.252, veja, a Lei 12.015, né? Lá no artigo 5º, que deu uma nova redação, nova redação não, incluiu o 244B no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não estou falando Estatuto do Desarmamento não, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala Estatuto, rapaz, mas eu falei Criança e Adolescente, né? Veja, ainda inseriu o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º menciona o seguinte: as penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de infração cometida ou induzida está incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072/90. Ou seja, se o agente induzir ou praticar junto com o menor, por exemplo, o delito de latrocínio, ele vai responder pelo latrocínio e a corrupção de menores com a pena aumentada. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Né? Tranquilo? Legal, né? Deu para entender, né? Agora, a doutrina discute. A doutrina discute, porque, veja, quando o artigo 2º ele menciona, né, está incluído lá no rol do artigo 1º da Lei 8.072, está falando dos crimes, né, definidos como hediondos. E os equiparados? Há quem entenda que quando for equiparado não entra. Olha aí a briga, né? O legislador, ele viaja demais, né? Ó, aí, falou o artigo 1º, complicado, né? Então tem que ficar ligado aí. Bem, vamos lá. Isso, né? Vamos lá. Deu para entender o raciocínio? Bacana. Então, veja, quando você fala do 244B, né, que é a corrupção de menores, né, corromper ou facilitar, praticando junto com o menor a infração penal, não é isso? Ou facilitando para que ele venha praticar aquela infração, o agente responde pela corrupção de menores. Bem, a grande discussão, né, uma outra discussão que sempre existiu, tá? A discussão não é nova, é acerca desse delito ser um crime material formal. Como assim, professor, sempre existiu? Eu estou falando para você que desde a vigência da Lei 2.225, né, que foi editada lá em 54, né, veja, essa discussão de que o crime seria material formal, ela é antiga. Ela não veio com a inclusão do dispositivo, com a inclusão, né, do 244B lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Ela é antiga, essa discussão. O STJ, inclusive, no HC 14012, né, no ano de 2009, entendeu que se tratava de um crime material. Como assim, professor? Para o STJ, se o menor já se encontrava corrompido, calma que eu vou dar a evolução da jurisprudência, para o STJ, se o menor já se encontrava corrompido, não há que se falar no delito de corrupção de menores. Professor, eu não entendi. O STJ falava o seguinte, veja, né, decisão aí da quinta turma, uma decisão da quinta turma, depois da quinta turma mudou de entendimento.
Mas a quinta turma falava o seguinte, olha, o Tício praticou o delito de roubo circunstanciado com MEV. Sim. MEV é menor. Sim. Então vai ser roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Sim. Além disso, além desse delito, ele vai responder pela corrupção de menores. Eu tenho que falar para você que o Mévio, ele já era dado à vida criminosa, né? Ele já praticava diversos atos infracionais, ou seja, ele já estava corrompido. Então, veja, se ele já está corrompido, né? Não há possibilidade do agente responder pela corrupção de menores. Por quê? Porque é corromper. Como eu vou corromper um menor que já está corrompido? Ele já praticava atos infracionais. Né? Não foi eu que fiz a inclusão dele na vida criminosa, não. Quando eu chamei ele para praticar um delito comigo, ele já estava praticando. Entenderam ou não? Inclusive, eu até me motivei, porque eu ficava verificando ele subtrair veículos, andando de roupa bonita. E eu maior, opa, rapaz, isso é bacana, hein? Vamos praticar delitos. Entenderam ou não? Então, o STJ inicialmente entendia que se tratava de um crime material. Você teria que ter a prova de que o menor ele não era corrompido, ou seja, que o menor não era dado à vida criminosa. Deu para entender? Bem, veja que a própria quinta turma, ainda no ano de 2009, mudou de entendimento. A quinta turma, ainda no ano de 2009, mudou de entendimento, entendendo que não, tá? Então veja que no HC 137.392, a quinta turma, ainda no ano de 2009, o STJ, entendeu que trata-se de um crime formal. Que, independente se o menor se encontra na vida criminosa. Entenderam ou não? Ou seja, se o agente praticou o delito juntamente com o menor, não é isso? Ou induziu o menor a praticar determinado delito, não é isso? O agente deve responder pelo delito, não é isso? E ainda pela corrupção de menores. Independente se aquele menor já praticava atos infracionais. Deu para entender isso? Deu para entender? Então, veja, trata-se de um crime formal. Não há necessidade de comprovar que aquele menor, se encontra aí, se aquele menor já era corrompido. Entenderam ou não? E né? A gente vai responder em concurso de crimes, né? Vai responder em concurso de crimes. Bacana, bacana, bacana. Isso, vai responder pelo delito, mas a corrupção. Bem, calma, calma. Eu tenho que te chamar no Perceba para dizer que esse, inclusive, já era o entendimento do STF. O STF, em 2010, né, já se posicionava no sentido de que a corrupção de menores trata-se de um delito formal. Não há necessidade de se comprovar que o menor já estava corrompido ou não. Então, se praticou ou induziu o menor a praticar o delito, o agente vai responder pelo delito e pela corrupção de menores. Tá. Uma coisa muito interessante, né, quando eu falo lá do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, né? Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Antes mesmo de passar para o roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, eu falei para você que o STJ ele tinha mudado de entendimento, né? Veja aí, se filiando inclusive uma corrente que já defendia o STF, entendendo que o crime de corrupção de menores trata-se de um crime formal. Veja, e o STJ materializou esse entendimento. Tá? Veja que agora para o STJ, né, materializando, veja, ceifando aí qualquer tipo de discussão, veja, o STJ entende que o crime de corrupção de menores é um crime formal. Olha o teor da súmula 500. Súmula 500. A configuração do crime previsto no artigo 244b do Estatuto da Criança do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal. Entenderam ou não? Então, veja, aqueles precedentes anteriores do STJ ensejaram, né, a inteligência da súmula 500. Entenderam ou não? Bacana? Então, veja, essa discussão, se trata de um crime material ou formal, veja, o STJ entende que trata-se de um crime formal.
né? Veja, ocorreu uma evolução, entendimento jurisprudencial, né? Que se refere ao STJ. O STF sempre entendeu por se tratar de um crime formal. Beleza, deu para entender que a corrupção de menores já estava prevista numa outra lei, na lei 2252. Essa lei ela foi revogada, a corrupção de menores estava prevista no artigo 1º, né? E veja, a lei 2015 incluiu essa conduta lá no ECA, né? Aí, no bojo do artigo 244B, deu para entender que essa conduta não é uma conduta nova, que a corrupção de menores já existia, que na verdade ocorreu uma continuidade típica, que não ocorreu abolição crimes, porque eu tenho apenas a revogação formal do dispositivo, e para que ocorra a abolição crimes eu tenho que ter a revogação formal e material. Você joga duro assim ou não? Né? Sai do básico. Aqui não tem básico não, aqui tem a história do dispositivo, não é isso? Eu nem entrei no julgado, nem entrei, estou aqui jogando duro, desenhando. Daqui a pouco eu vou entrar no julgado. Beleza, tranquilo. Aí, professor, isso, né? E o que sustenta essa continuidade típica, o princípio da continuidade normativa típica? Bacana. Professor, bacana. Aí você falou do roubo circunstanciado. Isso. Veja que o roubo ele vai ser circunstanciado, né? Também chamado de roubo majorado, tem a majorante. Veja lá no artigo 157, parágrafo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, quando a pena aumenta-se a pena de 1/3, né, até a metade, quando o roubo for praticado, né, se há concurso de pessoas, né, de 2 ou mais pessoas. Está previsto lá. Professor, mas peraí. Vamos lá então. Um dos requisitos para que haja concurso de pessoas, professor, é que os agentes, isso, posicionamento majoritário, é que os agentes sejam culpáveis. Certo. E o menor, ele não tem culpabilidade. Então, como eu posso enxergar um concurso de pessoas entre um maior e um menor? Na verdade, eu tenho uma autoria imediata. Olha aí, eu jogando duro para quem está no nível, né? Nível NASA, né? Nível NASA. Para que eu estou falando agora é para quem já está com a pegada de monstro aí, Delta, né? Quem ainda está iniciando, de repente deu uma viajada agora. Mas veja, eu tenho que jogar no nível alto. Entenderam ou não? A dúvida. Como posso ter concurso de pessoas entre o maior e o menor se um dos requisitos de concurso de pessoas é que os agentes sejam culpáveis? Veja que quando se tratar de majorante, quando se tratar de qualificadora, mesmo que o menor, veja, não tenha aí a culpabilidade, né? Ele vai contar, tá? O menor vai contar. Aqui eu teria o que o professor Kleber Masson sempre menciona. Eu teria o que eu vou chamar de pseudo-concurso de pessoas. Joguei duro com você. Pseudo-concurso de pessoas. Pseudo por quê pseudo? Porque na verdade é um falso concurso de pessoas. Por quê? Porque eu não posso ter concurso de pessoas entre o maior e o menor. Por quê? Porque o menor não tem culpabilidade. Eu tenho autoria imediata. Né? Joga duro. Entenderam ou não? O maior se valendo do menor, né? Eu não posso ter concurso de pessoas, porque o menor ele não tem culpabilidade. Mas quando o maior cometer delito com o menor, tá? E aí esse delito, veja, ele é majorado quando praticado em concurso de pessoas, ou ele é qualificado, como eu tenho um furto qualificado lá, né? Cometido em concurso de pessoas, eu vou considerar o menor. Professor, mas vai ter concurso? Calma, vamos chamar de pseudo-concurso de pessoas. Seria um pseudo-concurso de pessoas, entenderam? Mas vai contar. Bacana? Tranquilo? Pegada de monstro. Bacana? De monstro. É por isso que o professor Kleber Masson, ele chama de pseudo-concurso de pessoas. Quando você conta o menor, por exemplo, para enquadrar o agente no roubo majorado pelo concurso de pessoas. Além de responder pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas, o agente ainda vai responder pela corrupção de menores. Né? Responde por 2 delitos. Deu para entender o que eu estou falando? Vocês estão achando que está muito pesado? Nem comecei. Posso continuar ou não? Está muito pesado? Quer que eu pegue leve? Não tá, né? Tá. Então vem cá que eu faço o link. Não corre. Você está querendo correr, né?
Tá querendo correr, eu faço links. Você sabe disso. Eu estou falando para você que sempre o agente... Calma, né? Sempre não, beleza? Estou falando para você que em regra, o agente, quando ele comete um delito com menor, ele responde pelo aquele delito e mais pela corrupção de menores. Deu para entender isso? Que em regra, o agente responde pelo delito e pela corrupção de menores. Professor, não entendi não. Vem cá, vamos lá. O Tício praticou um roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Praticou junto com o menor. Ele vai responder pelo roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Professor, mas como eu posso ter concurso entre maior e menor? Já te expliquei já. Tecnicamente não é possível, né? Mas eu vou chamar de pseudo concurso de pessoas, como o próprio Kleber Masson chama. E eu vou considerar o menor para a incidência da majorante. É pegada de monstro, é para quem está no nível, né? Você que ainda não está no nível tal, fica tranquilo, né? Vai estudando, depois dá uma olhada nessa live. Beleza, pessoal? Para quem já está no nível, tá entendendo o que eu estou falando, né? Bem, tranquilo. Essa é a regra. Então ele vai responder pelo delito e mais pela corrupção de menores. Deu para entender? Tá, professor, mas vem cá. E se ele praticar um homicídio junto com o menor? Vai responder pelo homicídio e também pela corrupção de menores. Entenderam ou não? É a regra. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, fica ligado porque o STJ, recentemente, a gente já trabalhou isso dentro do Zuckerberg, externou, né, uma decisão, e aqui eu dou julgado porque eu jogo pesado demais, não é porque é gratuito que eu faço de qualquer jeito, né? Comigo é assim, não tem esse negócio. O STJ externou uma decisão, veja, no recurso especial 1622.781 Mato Grosso, de 22/11/2016, entendendo que quando o maior praticar tráfico de drogas junto com o menor, ou melhor, veja, delitos previstos lá no artigo 33 a 37, né? Não somente o tráfico, olha aí, ó, entra a associação também, né? Que não é tráfico de drogas, né? Aí jogando duro, né? Associação não é tráfico, portanto não se equipara de ontem. Mas veja, o STJ mencionando o seguinte, né? O STJ mencionando o seguinte. Vamos agora dar um exemplo de tráfico. 33. O maior cometeu... O que a menina está perguntando? Se cometeu um homicídio? É claro, né? Cometeu um homicídio junto com o menor, além do homicídio, vai responder pela corrupção de menores também. Não é isso? E, né? Isso aí já é faixa azul, né? Que é para faixa preta. Vamos lá, faixa preta comigo aqui. Os faixas pretas ficam tudo nervosos quando começam. Ah, professor, não, calma. Porque a colega colocou ali, eu voltei. Eles ficam, eu conheço eles. Vem cá, joga duro comigo aqui. Eu vou jogar duro com você e eu dei o julgado. O STJ está entendendo que se o maior comete, um exemplo, né? Os delitos previstos no artigo 33 a 37 da Lei 11.343, aí eu vou pegar um exemplo. Pega o 33 lá, beleza? Junto com o menor, para o STJ, ele vai responder pelo 33 com a causa de aumento lá do 40. Professor, mas e aí? Ah, professor, aí então não vai responder pelos dois? Não. Que seria ibis e idem. Você estaria utilizando o menor tanto na causa de aumento, como tanto para o agente responder pela corrupção de menores. Deu para entender? Então, tráfico, juntamente com o menor, vai responder por 33, com a causa de aumento prevista lá no artigo 40, inciso 6. Bacana? Não responde pela corrupção. Vai responder por um delito só com a causa de aumento. Deu para pegar essa? Deu para pegar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Isso. Pegou, né? Beleza. Agora, né? A gente deu aqui uma passeada, falamos um pouco aqui da corrupção de menores. Veja, o jogo foi muito duro, né? Faixa preta, né? Nível NASA. Eu vou te chamar no Perceba, porque agora a gente vai começar a entrar no julgado. Agora sim eu posso entrar no julgado. Explica de novo, rapidão, beleza? Eu falei para vocês que a regra é, se o agente comete um crime juntamente com o menor, ele vai responder pelo aquele crime e também pela corrupção de menores. É a regra. Aí eu falei para vocês
que o STJ deu uma decisão entendendo que se o maior comete crimes previstos no artigo 33 a 37 da Lei de Drogas, Lei 11.343/06, o agente vai responder pelaquele delito com a incidência da causa de aumento prevista lá no artigo 40 da própria Lei 11.343. Um exemplo, o agente está traficando juntamente com o menor. Vai responder pelo tráfico e pela causa de aumento do artigo 40, inciso 6, porque lá no artigo 40, ele menciona as penas previstas no artigo 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. C, inciso 6, sua prática envolveu, visar, atingir criança ou adolescente. Envolver, praticar junto, visar, vender para a criança. Entenderam ou não? Aí vai responder pelo 33 com a causa de aumento. Não responde pelos dois. Deu para entender? Isso aqui era a exceção. Porque se responder, se você considerar o menor na causa de aumento e também lá para configurar a corrupção, seria bis idem STJ nessa pegada. Respira agora, respira. Respira porque a pegada, eu sei que tá de monstro, aí você tá meio com a cabeça meio, né, pra gente entrar agora no julgado. Agora eu posso entrar no julgado. Posso entrar sim ou não? Você fala aí, professor, agora pode. Deixa eu dar uma água aqui, porque agora que eu tô entendendo. Beleza, você falou formal, material, depois falou lá evolução da jurisprudência. Eu posso iniciar? Beleza, vamos entrar no julgado agora. Para entrar no julgado, olha só que lindo, né? Essa aula agora ficou bonita. Sujeito ativo. Primeiro tem que saber qual é o sujeito ativo. Qual é o sujeito ativo do crime? Segura aí, segura. Isso, segura aí. Nível JD. Qual é o sujeito ativo do crime? Quem é que pode ser sujeito ativo da corrupção de menores? Qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa. E o sujeito passivo? É a sociedade, a coletividade? Não. Quem é que está sendo corrompido? É a sociedade? É a administração pública? Não. Quem está sendo corrompido é o menor. Então, o sujeito passivo de corrupção de menores é o menor. Né? É a criança, é o adolescente. Professor, mas peraí, não entendi. Como assim? Vem cá, o agente, ele cometeu um crime juntamente com o menor. Sim. Vamos supor, professor, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Ó, ele praticou um furto juntamente com o menor. Sim. O furto, ele subtraiu o carro da Mévia. Sim. Sujeito passivo, professor, é a Mévia que teve o carro subtraído. Beleza. Esse menor aí, ele praticou a ação. Ele é sujeito ativo. Sim. Como é que você está falando que ele é sujeito passivo? Calma, filho. Do furto, né? Ele é sujeito ativo, ele pratica ação. Agora, do delito de corrupção de menores, a vítima do furto não tem nada a ver. O delito de corrupção de menores, quem é vítima é o próprio menor que está praticando a ação. Joguei duro com você agora e agora você cresceu. Ah, entendi, Esse menor que está praticando o furto, ele é vítima do maior, do delito de corrupção de menores. É por isso que o maior vai responder pelo furto e também pela corrupção de menores. Ah, tá, e o menor não vai responder pela corrupção de menores, não? Não, filho. Não. Ele é vítima. Ele vai responder apenas pelo ato fracional análogo ao furto. Não é isso? Né? Ao furto qualificado. Né? Ato infracional análogo ao furto qualificado pelo concurso de pessoas. Deu para entender? Bem, estamos analisando então só a corrupção de menores agora. Beleza? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo é o menor. Muito embora ele tenha praticado o furto, mas ele é sujeito passivo, veja, do maior no que se refere à corrupção de menores, que o maior vai responder. Por quê? Porque o maior vai responder pelo furto, qualificado pelo concurso de pessoas, e também pela corrupção de menores. Caramba! Professor, mas peraí. Mas não seria bis idem, não? Como assim? Porque olha só, você está considerando o menor para configurar o concurso. E além disso, está considerando o menor também para configurar a corrupção de menores. Mas o STJ entende que não há que se falar em bis idem quando você tem esse contexto. Bacana, não há que se falar em bis idem. O menor, ele conta lá, né, para a configuração do delito de corrupção de menores, ele também vai contar
para configurar lá o pseudo, né? Concurso de pessoas, eu já falei porque eu chamo de pseudo, né? Na pegada aí, né? Porque concurso de pessoas você tem que ter agente com pares. Eu já expliquei, né? Bacana. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Vamos lá então. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Calma. Ato fracional é sujeito pela mesma conduta, mas o menor é sujeito ativo pelo ato fracional. E sujeito passivo é da corrupção de menores. Isso. Tá. Isso. Eu sei a sua dúvida, guerreiro. Afinal de contas, só sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida. É porque eu tinha essas dúvidas, sabe? Mas eu não tinha um Zuc para me orientar, não, sabe? Na minha época, há 10 anos atrás, e já tinha o delito de corrupção de menores, sabe? Não tinha ninguém para... Não tinha, né, aqui, uma internet, né? Veja, era só ligar o telefone aqui, me ligar na aula, né? Isso não tinha, não. Eu tinha que jogar duro sozinho, né? Mas eu tinha Deus no meu lado. Aí Deus me ajudou, eu passei no concurso, ele falou, agora a sua missão é ajudar as outras pessoas, né? Não é porque eu não tive ajuda que eu tenho que ser individualista, achar que todo mundo tem que ralar como eu ralei, né? Formado em escola pública, faculdade particular, estudava à noite, não é isso? Segundo grau de supletivo, mas só que eu falei para eles, não tenta, aqui é adelante. Né? Eles tentaram, aí eu atropelei com tudo, né? Falei, esse distintivo aqui é meu, filho. Aqui não, né? Então, eu aprendi o direito depois da faculdade, né? E a faculdade eu só saí de lá sabendo que era legítima defesa. Aí depois eu falei, não, filho, vem cá, vem conversar comigo, deixa eu pegar firme nisso aí. Aí, filho, é isso. Né? Então, você, professor, sabe que vai querer? Não, professor esforçado. Vamos lá, vê como eu estou me esforçando aqui para explicar para vocês? Porque eu vou, né? Eu sei qual é a sua dúvida. Corre não, vem cá. Vamos lá. Eu não faço direito, mas toda aula eu tô aqui. Vamos lá. Isso, vamos prestar atenção aqui com os faixa preta, tudo reclamando aí. Calma, vamos ficar tranquilo aí também, porque tem um pessoal aí faixa branca que tá acompanhando a aula. Né? Então tem que manter a pegada. Vamos lá, então olha só, vamos lá. Então já desenhei, olha só que lindo, que a gente vai entrar no espírito do julgado. Rapaz, eu tô doido que o examinador venha perguntar para um aluno meu, né, acerca aí de certo sobre a corrupção de menores, né? Porra, vai destruir. Ele vai destruir assim, olha só. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, o menor, já expliquei, porque ele é sujeito passivo. Tá. O legislador, quando ele criou essa lei, quando ele criou, né, deu uma roupagem criminosa a essa conduta, ainda no ano de 2250... Rapaz, no ano de 2000. Ainda lá em 1954, né? Veja, com a edição da lei 2252, né? No ano de 54. É isso? Vargas, joga duro. Qual era a intenção do legislador? Qual era o bem jurídico tutelado? O bem jurídico tutelado, a doutrina é firme nesse sentido, era a formação moral da criança ou do adolescente. Formação moral da criança atingida, do adolescente atingido. Ou seja, a moral daquela criança em que ele pratica delito, porque ele inclui essa criança no mundo do crime, né? Ou faz com que essa criança permaneça no mundo do crime. Ou esse adolescente, né? A inclusão desse adolescente no mundo do crime, ou faz com que esse adolescente permaneça no mundo do crime. Então, veja, a moral desse adolescente é afetada. A moral dessa criança é afetada. O bem jurídico tutelado é a moral da criança e do adolescente. Joguei duro, né? Aquele adolescente que pratica ação criminosa. Fio, então, vamos lá. O Tício chamou o Mévio e o Paulo para praticar o delito de furto. Tício chamou o Mévio e o Paulo para praticar o delito de furto. O Tício é imputável, ou seja, o Tício tem 18 anos. Não, 20 anos, né? Vamos colocar 20 aí. O Tício tem 20 anos, beleza? Tranquilo? Poderia ter 18, mas vou colocar 20. O Tício tem 20 anos. 20 anos. E o Paulo e o Mévio? Paulo tem 14 e o Mévio tem 15. São menores. Praticaram um delito de furto. A pergunta que se faz: o Tício vai responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas?
Sim. Mas são menores. Como posso ter concurso de pessoas se um dos requisitos de concurso de pessoas, veja, é que os menores, que os agentes sejam culpáveis. Mas aí eu teria um pseudo concurso de pessoas, na palavra do professor Kleber Masson. Veja que, mesmo assim, eles irão contar para configurar o concurso. Beleza, né? Isso, né? O professor Kleber Masson, né, dá essa denominação. Aí você fala lá. Agora, há quem entenda que não há necessidade de que os agentes sejam culpáveis. Beleza? Tem divergência na doutrina. Há quem entenda que para o concurso de pessoas não há necessidade de que os agentes sejam culpáveis. Eu discordo. Eu entendo que há necessidade que os agentes sejam culpáveis, sim. Veja, a maioria da doutrina é nesse sentido, mas há doutrinador que entende que não. Quem entende que há necessidade que os agentes sejam culpáveis, chama esse concurso de pseudo concurso de pessoas. Deu para entender? Beleza. Tranquilo, tranquilo, né? Perguntando lá se os menores contam para associação. Claro, né? Claro, né? Bacana, né? Só que eu tô falando, sempre vai contar. Não só para concurso de pessoas, como para associação também. Vamos lá. Aí, então veja, eu tenho o maior que cometeu o delito de furto com 2 menores. Vai responder pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas, né? Furto cometido aí mediante concurso de pessoas? Sim. E vai responder também pela corrupção de menores? Sim. Agora, filho, vai responder por um crime de corrupção de menores ou 2 crimes? Isso é a pegada. Vai responder por um crime ou 2 crimes de corrupção de menores? A quantidade de menor que está praticando a ação enseja a pluralidade de crimes ou eu teria crime único? Deu para entender essa pegada aí? Deu para entender? Se você falar que... Hein? Olha aí, joga duro. Joga duro, né? Joga duro. Isso, né? Bacana, né? Deu para entender. Vem cá. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. De novo. Olha aqui para mim. Quando eu falei, né, entrando no julgado, eu falei que sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Sim ou não? Coloca aí. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Sim ou não? Não falei isso? Professor, mas que aula gratuita bacana, hein, professor? Caramba, nem no curso A, nem no curso B. É assim, porque já corta, já acabou o vídeo. E eu saio de lá com um basicão. Aqui você tá jogando muito pesado. É tijolada. Você tá entrando no julgado, né? Mas antes de entrar no julgado, você deu uma NASA, né? Sai do básico. Hashtag sai do básico. Coloca a hashtag sai do básico. Hashtag sai do básico. Vem cá. Volta aqui agora. Pô, não travou não, né? Isso não pode travar não. Vamos aproveitar aqui. Olha só. Vem cá, calma. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, criança ou adolescente. Bem jurídico tutelado. Formação moral da criança ou do adolescente. Formação moral da criança ou do adolescente. Formação moral daquela criança ou do adolescente que estão praticando aquele delito. Formação moral individualizada, filho. Eu estou afetando a formação moral de 2 pessoas. Tanto do Tício como, vamos dar do Nemeve, que agora eu não lembro o nome que eu dei, né? Acho que é o Paulo, sei lá, dos 2 menores. Eu estou afetando o bem jurídico dos 2, a moral individualizada. Então, o STJ deu a decisão agora, no dia 7, né? Vou dar aqui para você de novembro. Entendendo que, vou ler o julgado para você, porque, veja, foi linda a decisão do STJ. Veja, né? Você aí pensando em crime único e o STJ menciona o seguinte, olha que lindo. O STJ falando, segundo a doutrina, o bem jurídico tutelado, no artigo 244b do ECA, é a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de eles não ingressarem ou permanecerem no mundo da criminalidade. Ora, se o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a sua formação moral, caso 2 crianças ou adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de estímulos a praticar crimes ou permanecer na seara criminosa, 2 foram os bens jurídicos violados. Da mesma forma, 2 são os sujeitos passivos atingidos.
Uma vez que a doutrina é unânime em reconhecer que o sujeito passivo do crime de corrupção de menores é a criança ou adolescente submetido à corrupção. Ou seja, vai responder por furto, qualificado pelo concurso de pessoas, e dos crimes de corrupção de menores em concurso formal, porque dois adolescentes, né? Veja, moral individualizada. Aí bateu de firme demais. Linda esse julgado. E o STJ continua. Veja, o entendimento perfilado também se coaduna com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança ou adolescente. Veja que trata cada uma delas como sujeitos de direito. Ou seja, tratando, né, protegendo de forma individualizada. E aí acaba para arrebentar com tudo, o STJ menciona. Ademais, chama no perceba. Perceba bem, ademais, seria Pera aí, agora travou aqui. Veja, o STJ menciona o seguinte: ora, fugia das raias do razoável, o STJ na pegada, atribuir a prática de crime único ao réu que corrompeu 2 adolescentes, assim como o que corrompeu apenas um. Ou seja, isso. Ele fala assim, olha, foge das raias do razoável eu tratar da mesma forma aquele que praticou um crime com um menor, né? Dá o mesmo tratamento àquele que praticou um crime com 2 menores. Envolveu 2 menores na prática criminosa. Eu não posso dar o mesmo tratamento penal. Então não poderia entender como sendo crime único. Entenderam ou não? Lindo julgado. Até para você entrar nesse espírito aqui, você tinha que conhecer, né? Fazer esse caminho aqui. Não é isso? Então, STJ nessa pegada, né? Dizendo aqui, ó, falando que foge das raias do razoável, né? Entendendo o STJ que você atribui crime único ao cara que pratica delito com 2 menores, não é isso? 2 morais são atingidas, né? 2 bens jurídicos violados, né? Veja, e aí você teria um tratamento igual àquele cara que praticou o crime com um menor só, entendeu? Então você vai responder por 2, o agente responde por 2 crimes, né, de corrupção de menores. Beleza? Tranquilo? Muito interessante, né? Vamos supor que praticou latrocínio com 2 menores. Além de responder pela corrupção de menores, essa corrupção aqui tem a pena aumentada. Pegada de monstro. Professor concurso formal. Nível nível. Bacana, então? Veja, a pegada aqui, né? Veja, humilde, né? Até entrar no espírito, né? Agora vem cá, vou dar o julgado, né? Vamos lá, então? Recurso especial 1680-114, Goiás. Recurso especial 1680-114, Goiás, né? Veja, decisão unânime de 10/10/2017. Foi no último informativo agora. Publicado em 16/10/2017, um informativo agora do STJ, tá lá. Nessa decisão muito interessante, eu peguei e falei, opa, essa aqui não, essa aqui eu vou desenhar para os meus alunos. Agora, eu não podia chegar aqui e ler, sabe, ler aqui e tal, acabou, não. Você tem que, né, entender, para você, olha só na prova discursiva, né? Chamando no perceba, falando da evolução da jurisprudência acerca desse delito, a discussão, se tratava de um crime material, formal, falando da jurisprudência, né? Súmula 500, aí o STJ materializando o entendimento, falando da corrupção, da facilitação, falando do concurso de pessoas, um exemplo, né? Algum doutrinador entende pelo pseudo concurso de pessoas, que o menor não tem culpabilidade, jogando duro demais, falando inclusive numa prova oral, falando da exceção, né? Aí, ó, tem exceção aí, quando se trata lá da lei de drogas, STJ na pegada de quando o crime for 33 a 37, vai responder só pelo aquele crime, coincidência da causa de aumento, não se aplica aí a corrupção de menores, entendendo ainda que se o agente pratica um delito juntamente com o menor, além daquele delito, vai responder também pela corrupção de menores, não é isso? Se você tem 2 menores praticando delito, vai responder por 2 crimes. Aí você entra veja, o bem jurídico tutelado é a moral, então, veja, eu tenho a moral individualizada, né? Eu tenho 2, veja, a moral de dois adolescentes foram violadas. 2 bens jurídicos violados. E você não poderia dar um tratamento
né? Igual aquele que pratica um delito com um menor, com aquele que pratica delito com 2 menores. Pegada de monstro, 54 minutos, né? Veja, 54 minutos, né? Nada mudou, né? Sempre a live é nesse sentido, então não dá, né? Aí o cara fala, né? Veja, como é que é esse tal de Zuki aí? Né? Tem uma outra pessoa que falou, né? Esse cara joga duro mesmo? Não, não joga duro não, ele vai lá e dá o basicão. O basicão, tá, porque... não, eu tenho meu... falou que jogava duro aí, mas acho que não... De caô. É isso aí, a música aí. Você que tá entrando a primeira vez na live, né? Tem a musiquinha pra terminar, beleza? Aí você volta, né? Pessoal, deu pra pegar? É isso aí, né? Não foge das raias do razoável, né? Veja, dá o mesmo tratamento penal aquele que pratica crime com 2 menores com aquele que pratica crime com um menor só. Gostaram, né? Pela primeira vez, são 2 anos, né? Com essa pegada aí. 2 anos de live. Zuquiderno com 200 e... Agora com essa aula aqui, acho que chegou às 280 folhas, né? Tem que ser assim, né? Entenderam? O julgado? Eu não posso chegar a entrar no julgado, não. Tem que dar evolução e tal. Já que eu falei tudo, deixa eu ver aqui. Falei, deu julgado? Presente. Eu vou mandar fazer umas... Zuquiderno dá um livro, né, pessoal? 2 anos, né? Quase 300 folhas. Bacana, né? Faço de coração pra vocês, né? Faixa, tem uns alunos aí que já me acompanham já há quase 2 anos, são faixa preta, mas tem uma galera faixa azul aí também, que tem 1 ano de live, né? Tudo que pra fechar, isso aí. Volta pra civil agora, civil fazer o que? Como é que é? Alfa Zulu. Valeu, pessoal de Brasília. Tem uma aula que eu vou participar sábado, Planaltina, beleza? Ligações Extravagantes, lá a gente vai. Pessoal, quem gostou da aula, joga duro no coração aí, arrebenta no coração, fala, pô, aqui não. Brrr. É o que eu sempre falo, né? Não sou melhor nem pior que ninguém, mas eu faço o meu trabalho, né? É isso, né? Eu não sou muito desse lance de estrelismo, não, né? A gente aqui joga o jogo que tem que ser jogado. Nem melhor nem pior que ninguém. Sempre estudando, né? Dando aqui, vendo como é que eu posso explicar para vocês entenderem o espírito, né? Do jogado. Ter conteúdo, você tem que ter conteúdo. E quem tem conteúdo sai do básico. Você não pode basicão, não, filho. Ou tu entra para arrebentar ou não entra. Entenderam? É isso aí. Deu para entender? Concurso formal, 2 menores. Manda ver. Pessoal, eu tô aqui deixando o tempo passar para ganhar coraçõezinho, que eu tô lá atrás no coraçõezinho, né? Eu tenho entrado muito pouco, né? Mas quando eu entro também é pra, né? É isso aí. Setor Policial Sul. Antes de ser Delta, vou ser membro do CORE. Ah, tá. Valeu, galera. Deixa a música acabar, que eu gosto dessa música. Aí, né, você tem que fazer assim, antes de estudar, escuta a musiquinha, pá, aí fechou. Aí já tem gente estudando assim já. Aí depois que acabou o estudo, escuta uma musiquinha, né? Ah, pronto. Aí agradece a Deus pelo dia de estudo, não é isso? E é isso aí, beleza? Bacana, né? Gostei dessa aula, a aula foi bacana, né? Acho que consegui desenvolver bem aqui. Veja, consegui fazer uma evolução, né, da legislação.
a gente jogou duro, claro, você vai rever essa live, né? Aí você vai acompanhando, né? Bacana, né? Então foi isso. Legal? Então, ó, julgado recurso especial 1680-114 Goiás, entendendo o STJ, se o agente pratica delito com dois menores, né, vai responder pelo delito e por dois crimes de corrupção de menores em concurso formal de crimes, porque, veja, eu tenho aí duas morais, né, veja, moral tanto de um adolescente como a moral do outro adolescente, foram bens jurídicos aí tutelados, né, veja, bens jurídicos tutelados violados. Deu para entender isso? Você entendeu? Numa prova oral, assim, numa prova discursiva, você vai mandar assim, se aparecer lá e você aqui, não, vai botar um alfa azul. Não, não coloca alfa azul na prova não, porra, não pode, senão você identifica a prova. Mas vai botar na tua cabeça, essa aqui é alfa azul e tal. Valeu, galera, um abraço pra vocês aí, de coração, adelante focado, jogando como? Sempre muito duro. Tchau, tchau.